pessoal, eu sou o Sérgio Pupo e estou aqui de volta. Hoje eu vou levar para vocês um assunto que é muito corriqueiro, mas eu vou tentar dar uma visão diferente. Eu vou falar sobre as casas astrológicas, mas procurando pegar os significados das casas astrológicas de uma maneira deduzindo os significados de acordo com determinados preceitos inerentes à casa. E assim eu acho que a gente consegue ampliar mais a significação das casas. Então, para não ficar muito longo, eu vou dividir isso aqui, acho que em 4 vídeos. Vou falar das casas 1 a 3, depois 4, 5, 6, eu vou falar por quadrantes. E aí a gente vai cobrir todas as casas. Vamos lá. O que eu gostaria de lembrar? Primeiro, a casa 1. A casa 1, ela está na linha do horizonte. Então a gente tem que lembrar que as casas, você tem a linha do horizonte, que pega a casa 1 e a casa 7. Aí você tem o eixo, meio do céu e fundo do céu. Meio do céu é o quê? Meio do céu é o ponto onde o Sol está a pino. É o ponto mais alto do Sol. Então o Sol nasce no ascendente, vai subindo até chegar no meio do céu e depois ele vai se pondo no descendente. E tudo que está abaixo da linha do horizonte está interno. É uma coisa interna, gente, e tudo que está acima da linha do horizonte é uma coisa externa. E aí, a gente vai tentar levar em consideração essas questões quando a gente for falar das casas, começando pela casa 1. A casa 1 é a casa do ascendente. O que é o ascendente? A nossa essência é marcada pelo Sol, pela Lua e pelo ascendente. Isso aí é a maior essência, a maior parte da nossa personalidade tem a ver com esses três fatores dentro do mapa. Eu não vou falar hoje do Sol e da Lua, porque eu já falei bastante, mas o ascendente, ele não é exatamente a nossa essência, mas ele é um comportamento que a gente escolhe ter. Inconscientemente escolhemos ter esse determinado comportamento. Como é que funciona? É o jeito que eu me exibo. Eu apareço para as pessoas de um jeito chamado ascendente. Você pode pensar que o ascendente é como se fosse uma persona, uma máscara social que eu escolho inconscientemente usar para aparecer para as pessoas. Se eu vou aparecer para pessoas que eu não conheço, como é que eu me protejo inconscientemente? Eu visto o meu ascendente e saio e apareço. Muito simples. Então, o ascendente ele tem a ver com o meu comportamento, o jeito que eu escolho me comportar. Tá? O que mais? Ele tem a ver com a minha forma física. Alguns astrólogos falam, inclusive, que é a parte da frente do corpo, porque é o jeito que eu me mostro. E depois, quando a gente for fechar o ciclo, a gente vai ver que a casa 12 tem a ver com a parte de trás do corpo, com a nuca ou com as costas, porque é aquilo que eu não percebo sobre mim mesmo, tá? Mas vamos deixar a casa 12 para depois, que ela é muito rica e tem muita coisa para ser falada. Voltando para o ascendente. Tudo que significa as minhas atitudes, as minhas escolhas, o jeito como eu escolho me comportar, mesmo não sendo exatamente o meu Sol e minha Lua, isso é o ascendente, é o meu comportamento, né? E, portanto, tem a ver com a minha presença física. Traços da forma física, pessoas muito altas, muito baixas, gordas, magras, etc., a gente vai conseguir pegar determinados traços físicos através da análise do ascendente e do regente do ascendente. É uma coisa muito, muito interessante para se fazer. Vamos agora para a casa 2. A casa 2, ela tem uma analogia com o signo de Touro, enquanto a casa 1 tem uma analogia com o signo de Áries, que é a primeira casa. A casa 2 tem uma analogia, não é a mesma coisa, mas tem uma analogia com o signo de Touro. Então vamos lá. A casa 2 representa a minha segurança. Minha segurança
principalmente do ponto de vista material. O que me dá segurança? É aquilo que eu posso contar. Eu posso contar com o quê? Posso contar com as coisas que eu tenho, os meus recursos, os meus objetos, meu celular, meu carro, meu dinheiro. Isso eu sei que eu posso contar para poder sobreviver, em primeiro lugar. É uma casa muito ligada à questão de sobrevivência. Primeiro sobrevivência, depois conforto, tá? E os meus recursos me propiciam isso. Então, é uma casa ligada a recursos. Você pode também entender como recursos materiais e como dinheiro. Aquilo que eu valorizo. Por que eu valorizo alguma coisa? Eu tenho determinados valores porque isso me dá segurança. Os meus valores estão muito ligados àquilo que eu posso confiar. A questão da confiança, tá? Então, você pode entender também a casa 2 como uma casa, ela vai falar muito de como que eu ganho meu dinheiro, como é que eu aufiro os meus recursos, de que jeito que eu vou trabalhar e vou ganhar meu dinheiro e vou comprar a minha segurança material, de que jeito? A casa 2 vai falar sobre isso. Então ela vai falar de como é que eu ganho o meu dinheiro. Agora tem um significado que eu gostaria de lembrar da casa 2, que é muito forte, e nem sempre a gente se lembra desse significado de casa 2, que é o seguinte: a casa 2 é uma casa de concretização. Quem tem uma casa boa, é uma casa 2 boa, tem uma facilidade de concretizar. Então, eu, casa 1, decido alguma coisa e pela casa 2, eu concretizo. Então, uma pessoa que consegue, por exemplo, inventar um produto, ela cria um produto. Por exemplo, eu vou vender pastel. Então, ela cria um tipo de pastel, tá? A casa 5 tem a ver com criatividade, mas colocar isso, tornar aquela ideia numa coisa concreta é uma questão de casa 2. Então, de que jeito que eu vou produzir o pastel? De que jeito que eu vou... qual a cor, qual a forma, qual o tamanho? Sair do mundo das ideias e ir para o mundo concreto é uma questão de casa 2. Quem tem uma casa 2 boa consegue concretizar projetos, coisas, e tem uma facilidade, tem uma facilidade de ver quais os recursos necessários para fazer qualquer coisa ou para concretizar qualquer projeto. Então, vou fazer o pastel, quais são os ingredientes? Uma boa casa 2 sabe que não vai começar a fazer nada antes de saber onde vai conseguir cada um dos ingredientes. Os ingredientes são os meus recursos. Isso aí é uma casa 2 boa, né? Essa capacidade de reunir os recursos que eu consigo manipular, que estão sob o meu domínio, é a casa 2, e aí eu transformo isso e concretizo numa outra coisa chamada pastel, chamada produto, chamada qualquer outra coisa que eu concretizei. Isso também é casa 2. Vamos para a casa 3 para a gente encerrar esse vídeo, depois a gente continua pelas outras casas, pelo passeio das outras casas. A casa 3 é uma casa que tem uma analogia com o signo de Gêmeos. Então, a gente pode emprestar do signo de Gêmeos, para começar a analisar a casa 3, a questão da curiosidade geminiana. O signo de Gêmeos é um signo curioso. Então, a casa 3 é a casa ligada à busca por informação. O que está acontecendo ao meu redor? Saber o que ocorre ao meu redor é a função da casa 3, é a área da vida que se preocupa com o que está acontecendo ao redor, no perto, no bairro, na vizinhança. Todas essas questões são questões de casa 3. Então, a casa 3 está ligada à busca de informação, mas não é simplesmente buscar informação, é fazer conexão. Então, eu me conecto, eu me comunico, eu circulo, eu vou de um lado para outro,
Não faço longas viagens com a Casa 9, mas aqui pertinho eu circulo. Uma coisa muito ligada ao regente de Gêmeos, que é Mercúrio, que é o intelecto, a informação, a conexão, o raciocínio e a circulação, o deslocamento. Tá? O que mais? A Casa 3 tem a ver com papéis. Papéis é documentos, conta de luz, todas as contas que a gente paga, o recibo, etc. Tudo isso tem a ver com Casa 3, são os papéis. Tem a Casa 3, como tem a ver com curiosidade, tem a ver com ensino, com estudo e ensino. Então, é tanto ensinar alguém, ou seja, pegar informação, eu conheço determinada coisa, então eu ensino alguém, ou então eu aprendo com alguém. Essa troca, a troca é Casa 3, né? Essa troca de informação, estudo ou ensino, é Casa 3. As primeiras letras, a primeira escola é Casa 3. E como está muito patente essa questão da troca, né? Papéis, recibos, etc., informações, uma figura, uma atividade que eu acho que resume bem o que é uma Casa 3, não que seja somente ela, mas que resume bem, é comércio. O que é o comércio? Comércio, se eu vou vender alguma coisa, eu preciso conhecer o produto que eu estou vendendo. Então eu me informo sobre o produto. O que mais? Eu divulgo o produto, eu converso com outras pessoas, eu anuncio, eu propago. A negociação é uma questão de Casa 3. Conversa daqui, mostra as vantagens, rebate daqui, rebate dali. Todo o processo de negociação e finalização, fecha um contrato de venda, está aqui o teu recibo. Isso aí é uma Casa 3. Então acho que o comércio é uma coisa que a gente esquece que é Casa 3, mas acho que tem tudo a ver com Casa 3 e eu gostaria de lembrar nesse vídeo. É isso que eu tinha para falar das 3 primeiras casas, e aí a gente vai na sequência vendo as outras casas. Comentem aí no vídeo o que vocês acham, etc. Se vocês têm outras analogias a respeito da Casa 3, que eu acho que vai ser interessante a gente ir trocando e aumentando, porque a linguagem simbólica da astrologia é infinita. Quanto mais você pensa sobre o símbolo, mais significados você tem. Aliás, é por isso que não se deve decorar significados de astrologia. A gente deve raciocinar em astrologuês. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu sou Sérgio Pupo e junto com Carlos Holanda e Márcia Matos, nós somos a Companhia dos Astros. Até o próximo.